E aqui é um ponto muito importante. Muitas vezes, eu sempre falo isso, quando eu dou palestra nos lugares que eu vou, eu olho o perfil da galera que estava, que me marcou. Nossa, todo mundo postando um monte de stories nos 3, 4 dias depois. E posta stories, e posta feed, faz coisa, e grava. Você vai ver uma semana depois, acabou, parou. Não é uma corrida de 100 metros. O marketing, ele é uma maratona. Então não adianta você dar um tiro muito forte agora, postar 100 stories por dia, e fazer isso por 3, 4 dias e depois não fazer mais. Então, o que é mais importante, e é o que as pessoas mais têm resultado, é a constância do que se faz. Então, não é a velocidade que se tem, é a constância com que se faz. O importante é todo santo dia. Porque aqui só tem pessoas muito bem vestidas, muito elegantes. Acho que vocês devem replicar isso no consultório. Mas aqui entra uma coisa que é muito importante, que é a imagem pessoal. Que imagem vocês estão passando para o paciente de vocês? O paciente, quando chega, ele vê você bem vestido ou bem vestida, mulher de salto alto, maquiada, pronta para o atendimento. Ele vê, olha o Tiagão como atende, na estica. Ele vê isso quando ele chega, ou ele vê um jaleco branco, sujo de revelador, cabelinho na régua, ou ele vê um jaleco branco, sujo de revelador, aquele sapato branco com o bico comido, que é da faculdade ainda, o que ele vê? Vocês entendem que é uma extensão? O Alexandre está aqui, não me deixa mentir. A gente recebeu uma dentista, ela chegou assim, eu só quero atender público premium. Eu só quero pacientes com condição de pagar. Vocês vão ser a minha 4ª agência de marketing, eu nunca consegui ter resultado e agora eu quero que seja diferente. Eu falei, demorou, vamos embora. Vamos fazer uma call então, para eu entender, para a gente alinhar. Bora, vamos fazer uma call. Na call, a menina estava em casa, com a cara de sono, era uma call 10 da manhã, uma cara de sono. Eu falei, não, mas está tranquilo, né? Sei lá. Começamos a conversar, cara, não sabia conversar direito, não tinha um perfil arrumado, eu não conheço muito São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, moro no Rio Grande do Sul já há 6 anos, 7 anos, mas eu não conheço muito São Paulo capital. E aí, quando a gente foi conversando, tá, e onde fica seu consultório? Ela falou, Guaianazes. Eu não conheço, mas eu tenho gestores, tenho amigos que conhecem. Eu mandei, cara, Guaianazes, como é que é? Falei, cara, um bairro bem ruim, perigoso. Você entra com roupa e sai sem. Aí eu falei, tá. Peguei e conversei com ela, falei, tá, mas qual que é o seu bairro? É tal. Tem foto da sua clínica? Tem um vídeo. Consegue compartilhar a tela? Consigo, compartilho a tela. Clínica extremamente simples, nada contra. Eu comecei, nossa, na clínica tinha um buraco. Mas beleza, clínica extremamente simples. Aí eu falei, doutora, se você fosse premium, se você tivesse, de fato, dinheiro para escolher o dentista que você iria no seu consultório? Ela falou, ela parou uns 3, 4 segundos. Foi a Aline, inclusive. Ninguém vai se conhecer, então eu posso falar para o Alexandre. Aí ela falou, não. Aí eu falei, como é que você quer que eu traga uma pessoa que não te conhece através de marketing? O marketing, ele acende uma luz, ele joga um holofote, mas ele não faz mágica. Aí ela falou, é verdade, você tem razão. Cara, hoje ela mudou, está no consultório em Santo André. Cara, lindo consultório, fachada top. Hoje ela consegue atender o público que ela queria. Mas entende que é um conjunto de coisas. Se algum de vocês já tem agência, não consigo resultado, a agência é muito ruim. Cara, às vezes não é a agência, não. Às vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, tá? Bom, a mensagem que a gente está passando. Esse aqui era um consultório que eu atendia, por isso que eu peguei essa imagem, era muito igual. Cara, tá tudo certo, não tem nada de errado. Só que exatamente com o mesmo valor que gastou para montar uma sala assim, você consegue montar uma sala assim. E você consegue ver na hora mais valor nisso. E não ficou mais caro. A gente só separou uma cadeira, colocou um móvelzinho padronizado, colocou ali um lugar para fazer uma negociação separada. E está tudo certo, uma coisinha mais clean, uma luz mais quente. Não foi nada de diferente. A gente não está falando de uma clínica de 3, 4, 5 milhões, que nem a do Tiagão. O que é importante? São coisas que muitas vezes são simples, que falta só um pouquinho de bom gosto, um pouquinho de um olhar mais atento e de se dedicar um pouquinho mais. Aqui entra uma coisa que é muito importante. Pessoas se conectam com histórias. Nós, enquanto seres humanos, nos desenvolvemos escutando histórias. Isso a gente tem muitos estudos que mostram isso. Desde a época das cavernas, as pessoas se juntavam em redor de uma fogueira, faziam desenhos, todo mundo já viu, pelo menos no livro de história, que seriam os desenhos rupestres, e contavam histórias. A gente cresceu ouvindo histórias dos nossos pais, dos nossos avós, nós aprendemos através de história. A Bíblia que a gente usa em cultos, ela é uma história narrada, contada, escrita, e que alguém narra para a gente, o pastor, o padre.
Então, o que acontece? O ser humano ele se desenvolveu através de escutar histórias. Então, como que a gente vai vender? Como que a gente vai conversar? Como que a gente vai fazer marketing? Contando história. Qual a história que você conta? Eu lembro que quando eu era avaliador da rede de clínica que eu trabalhava, durante um ano, eu fiquei entre os 3 primeiros, todos os meses de venda. A grande maioria das vezes, em primeiro lugar. E eu nunca coloquei um implante na minha vida e eu sempre vendi muito implante. Certo, errado, não vamos discutir aqui agora. Também não achava, mas enfim, eu sempre vendi muito. E o que eu fazia? Eu trazia uma história real da minha vida, que é a história do meu pai de ter perdido os dentes muito cedo, de ter feito implante depois de mais velho, de ter um medo absurdo de dentista. Eu trazia essa história para o meu paciente. Eu cansei de estar contando a história da minha vida, de verdade, que eu passei, que eu vi a mudança, o paciente está chorando na minha frente, eu nem falei de preço. Só que ali ele já tinha comprado o tratamento. Então a gente sempre vai procurar uma narrativa, uma história para seguir. Dentro disso, a gente tem o que a gente chama de jornada do herói. Jornada do herói é um pouquinho delicado, mas se vocês prestarem atenção, todos os contos da Disney, quando a gente vai ver filme de herói, eles têm uma narrativa muito delicada e como ela segue uma história sempre a mesma. É uma pessoa que tem dificuldade, que ela era subjugada pelo local onde ela estava, que ninguém botava fé, e aí ela passa por desafios absurdos, e ela consegue superar esses desafios, e ela dá a volta por cima e consegue atingir o resultado. Isso é a jornada do herói. Vocês têm que tentar trazer isso para dentro da vida de vocês. Pedro, eu não tenho uma história triste, eu não tenho uma história de superação, eu ganhei tudo de mão beijada dos meus pais, minha vida é perfeita. Não tem problema nenhum. Você vai contar a sua história do seu jeito. Mas a maioria das pessoas normais e reais tiveram dificuldades e têm dificuldades. A gente tem que conectar isso com o nosso público. Eu não tenho que ficar me fazendo de coitado, é totalmente o contrário disso. Mas eu tenho que mostrar que de onde eu estava, para onde eu estou, para onde eu quero ir, é uma superação. E as pessoas gostam de histórias de superação. Então a gente tem que saber contar essas histórias, seja numa avaliação, seja com o nosso paciente, ou seja no Instagram, nos stories. Bom, como eu falei, a jornada do herói é como uma fórmula de construção de histórias, que ela envolve os leitores e os telespectadores e conecta eles com o personagem principal. Então isso é uma das coisas que é muito importante a gente tentar seguir. Nesse ponto, a gente deixa de ter somente seguidores para começar a ter admiradores, fãs do nosso trabalho, fãs do nosso perfil, pessoas que levam e carregam o nosso nome. Todos aqui eu tenho certeza que tem pelo menos um paciente que vai vir na cabeça agora, que é aquele cara que te defende, que te indica para todo mundo, que fala bem de você toda hora. É porque esse cara se conectou com você. Rapport, conexão. Quando ele chega nesse nível de conexão, não existe mais nada, ele não vai para a concorrência, ele não é só o preço mais, é todo o envolvimento na trama que já foi feito. Então isso é muito importante.